Olá, sétimo ano, tudo bom, pessoal? Olha só, separei esse vídeo, tá? Com a resolução de dois exercícios que tem relação aí com o capítulo 1, tá bom? Então, novamente aí separei para vocês poderem ver o passo a passo, tá? E facilitar aí na hora de vocês conseguirem resolver os exercícios, tá? Da apostila. E também para vocês estudarem aí, tá? Caso haja necessidade de ir mais para frente, vocês aplicarem aí, então, esse conteúdo, seja em alguma avaliação ou em outro exercício, tá bom? Então, olha só, essa questão número 1, a gente vai abordar um pouco falando sobre as trocas de calor, tá? Então, eu vou ler o enunciado e eu vou marcando algumas partes, tá? Pra gente depois poder aplicar na fórmula. E aí fica mais fácil pra gente poder, então, resolver o exercício, tá bom? Então, enquanto eu vou lendo, eu vou grifando as partes aí, os números, né, os dados que nós temos para poder aplicar. Então, olha só, a temperatura média normal do corpo humano é de 36 graus e meio. Então, grifei aqui. Considere que uma pessoa de, olha só, 80 quilos de massa, então, vou grifar esses 80 quilos, que esteja com febre a uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, também vou grifar os 40. Admitindo-se que o corpo seja feito basicamente de água, qual é a quantidade de energia em quilocalorias, tá? Que o corpo dessa pessoa gastou para elevar a sua temperatura até o estado febril. Então, eu grifei algumas coisas aí, tá bom? Mas a outra coisa que eu gostaria muito de frisar com vocês, pessoal, é principalmente quando ele fala aqui que ele admite que o corpo seja feito basicamente de água, tá? Então, essa informação também é importante aí pra gente poder resolver. Ok, então, pessoal, agora sim nós podemos, então, aplicar a fórmula. Primeira coisa, se eu estou falando de troca de calor, a fórmula que a gente utiliza, né, para calcular a troca de calor é aquela fórmula em que Q é igual a M vezes C vezes ΔT, tá bom? Então, essa é a fórmula que a gente vai aplicar. Primeira coisa importante que eu gostaria de pedir para vocês observarem é o que nós temos da fórmula e o que nós temos que encontrar. Então, a gente sabe aqui, olha só, que o enunciado ele está perguntando qual é a quantidade de energia em quilocaloria. Então, se ele está querendo saber qual que é a quantidade de energia, a gente vai ter que descobrir, então, o valor de Q. Porque eu tenho o valor de M, que é a massa, tá aqui, olha, 80 quilos. Eu tenho um valor de C, que significa aí o calor específico, que é o calor específico da água. E o ΔT, que é a variação de temperatura, eu tenho aqui, ó, 36,5, que é a temperatura normal, e os 40 graus, que é a temperatura aqui da febre dessa pessoa, tá? Então, olha só, eu vou substituir aqui, então, no cantinho, antes da gente colocar na fórmula. Então, Q, interrogação, porque nós não temos. Valor de M, pessoal, eu vou pedir muita atenção aqui, porque o valor de M, lembra que quando nós estudamos na semana 8, eu disse para vocês que o valor de M na fórmula sempre tem que estar em gramas, correto? E aqui no enunciado, ele deu em quilogramas. Então, ele deu aqui o valor de M igual a 80 quilos. Mas se ele deu em quilos e nós temos que usar o valor de M em gramas, eu tenho que transformar 80 quilos em gramas. Por isso, então, pessoal, que para poder transformar de quilo para gramas, eu vou, então, multiplicar 80 quilos por 1.000, tá? Já que 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Então, tem 80 quilos, multiplico aí por 1.000, eu vou ter, então, tá? Multiplicando aí o resultado final, 80.000 gramas. Ok? Eu só converti aqui. Valor de C, que é o valor específico da água. Nós estudamos também durante a semana 8, né, que o calor específico da água, a própria apostila de vocês, lá na tabela da página 13, ele já dava esse valor para vocês.
Então, a gente sabe lá, de acordo com a tabela da apostila, que o calor específico da água é igual a 1, tá? Caloria barra grama, tudo bem? E o valor do ΔT, que é a variação aí de temperatura, eu sempre vou pegar a temperatura maior e subtrair pela temperatura maior. Então, eu tenho aqui a temperatura maior, que é a temperatura da febre, 40 graus, e vou subtrair pela temperatura inicial, que é de 36,5. Então, eu vou aqui, olha só, 40 menos 36,5. Subtrair aqui, então, eu vou ter, então, 3,5 graus Celsius, tá? Vou grifar aqui para vocês também, nos dados que nós encontramos, né? Pra gente poder aplicar na fórmula. Então, olha só. O valor de quê? Interrogação, porque nós não sabemos. O valor da massa, a gente conseguiu converter e tá aqui, 80.000 gramas. O calor específico da água tá aqui, olha, 1 caloria por grama. E o valor aí da variação de temperatura, que é o ΔT, a gente subtraiu aí 40 por 36,5 e encontramos aqui, então, 3,5 graus Celsius, tudo bem? O que a gente faz agora? Agora, pessoal, a gente aplica direto na fórmula. Então, olha só, que, vou repetir aqui, tá? É igual a M vezes C vezes ΔT. Então, nesse caso aqui, ó, que é o valor que eu não sei, é igual ao valor de M, então tá aqui, 80.000, vezes o valor de C, que eu já marquei aqui, que é igual a 1, vezes o valor aqui do ΔT, que nós encontramos aqui, 3,5, tá bom? O valor de Q, então, pessoal, vai ser o resultado aí da minha multiplicação, tá bom? Vai ser, então, aí 80.000 vezes 1 vezes 3,5. Valor de Q, então, vai ser de 280.000 caloria, tá? Encontrei aí o meu resultado. Só que, pessoal, vocês vão ver que o enunciado, ele tá querendo que eu dê o resultado, ó, em quilocaloria. Nós encontramos em caloria, tá tudo ok. Só que o enunciado pediu em quilocaloria. Aí, eu vou dar uma dica pra vocês, vou anotar bem aqui no canto, tá? Quando eu tenho aqui de caloria e quero transformar em quilocaloria, eu multiplico por 1.000, tá? Quando eu tenho o contrário de quilocaloria para caloria, eu vou, então, simplesmente, pessoal, eu vou, então, fazer o quê? Eu vou, novamente, então, converter, tá? Nesse caso aqui, vocês me desculpem, quando eu tenho de caloria para quilocaloria, peraí, deixa eu acertar, eu divido por 1.000, tá? E de quilocaloria para caloria, aí sim, eu multiplico por 1.000, tá? Nesse caso, o resultado que eu encontrei de Q tá correto, é de 280.000 caloria. Só que o enunciado, ele tá me pedindo aqui para responder, né, qual que é a quantidade de energia em quilocaloria, aqui, ó, em cacau. Então, se eu encontrei 280.000 caloria, tá aqui. Para descobrir em quilocaloria, eu tenho aqui, olha, que dividir por 1.000. Então, por isso que eu vou pegar 280.000 e vou dividir por 1.000. Eu vou ter, então, como resultado, deixa eu colocar aqui, 280 quilocaloria. Tudo bem? Deixa eu grifar aqui para vocês. E aí, a gente encontra o resultado final. Tudo bem, pessoal? Vamos aí, então, para a nossa próxima? Ainda dentro do capítulo 1, deixa eu só tirar aqui para a gente dar continuidade. Ainda dentro do capítulo 1, vocês têm um exercício aí similar com esse na apostila, tá? Eu apenas fiz a modificação de alguns dados, mas o passo a passo é exatamente o mesmo, tá? Então, olha só. Um ar-condicionado, ele apresenta a especificação, e aí eu vou marcando também os dados, tá, pessoal?
Ele apresenta a especificação de 12.000 BTU por hora. Então, ó, 12.000 BTU por hora. Calcule o tempo que ele deveria ficar ligado para trocar com o ambiente 1.800 calorias. Reparem que o enunciado, ele tá me dando aí duas unidades de medida. Ele tá me dando aqui em BTU, quando eu falo que o ar-condicionado, ele tem especificação de 12.000 BTU por hora. E aí, ele quer saber, né, ele pede para vocês calcularem o tempo em que ele deve ficar ligado para trocar com o ambiente em 1.800 calorias. Então, a gente sabe que BTU e caloria são aí unidades de energia, porém, ó, não tá combinando, né, BTU e caloria. Então, eu tenho que converter para eles ficarem igual. Eu tenho que converter o BTU para ele ficar aqui com caloria no valor equivalente. Já que o enunciado está me pedindo para eu calcular o tempo que ele deveria ficar ligado para trocar com o ambiente 1.800 calorias, tudo bem? Então, pessoal, primeira coisa, tá? Quando a gente fala aí desse tipo de unidade de medida, a gente sabe, né? Por que a gente sabe? Nós estudamos isso nas videoaulas e na apostila de vocês ele tá dando, então, um valor que vai ser aí compatível. Então, a gente sabe que um BTU... ele equivale, né, é a mesma coisa do que 252 calorias, tá? Então, um BTU é igual a 252 calorias, se eu fosse aí converter, tudo bem? Como eu tenho aqui 12.000 BTU por hora, eu tenho então que converter e colocar assim, olha, quanto que 12.000 BTUs equivale em caloria? Então, se um BTU equivale a 252 calorias, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, então, 252, deixa eu botar aqui, então, só para vocês verem o passo a passo, vezes 12.000 BTUs. Aí, eu vou conseguir converter, tá? Já que um BTU equivale a 252 calorias, 12.000 BTUs, então, vai equivaler aqui multiplicando por 252. Então, olha só, 252 vezes 12.000, tá? Vai ser, então, pessoal, igual a 3 milhões, deixa eu botar aqui, 0,24 mil calorias. Tudo bem? Então, o primeiro passo que eu fiz aí, vou grifar para vocês, foi converter 12.000 BTUs em caloria. Então, já que um BTU equivale a 252 calorias, eu multipliquei, então, 12.000 por 252. O valor aqui, ó, que eu encontrei, que foi de 3.024.000 calorias, é o valor, então, equivalente quando eu falei de 12.000 BTUs, tá bom? O que eu vou fazer agora? Olha só, deixa eu botar aqui, tá? Se 3 milhões, que eu encontrei aqui agora, e 24.000 calorias, né? É o que o ar-condicionado tá liberando aqui, ó, por hora. Então, se 3.024.000 calorias, né, ele tá sendo liberado em 1 hora, eu vou, então, ter que quantificar essa 1 hora em quantos segundos que ele tem. Então, a gente sabe que se 3.000 calorias é igual a 3.600 segundos. Vou botar aqui entre parênteses 1 hora. Então, esse ar-condicionado, já que ele apresenta aqui 12.000 BTUs por hora, é a mesma coisa do que eu dizer que ele tem 3.024.000 calorias em 3.600 segundos, que equivale a 1 hora. Tudo bem, pessoal? O que eu vou fazer agora? Se o enunciado, ele quer saber por quanto tempo esse ar vai conseguir trocar 1.800 calorias com o ambiente, eu vou simplesmente jogar agora em uma regra de 3. E aí, eu consigo encontrar o meu tempo. Como que eu vou jogar numa regra de 3? Então, olha só. Então, eu vou ter 3.024.000
calorias, tudo bem? Equivale a 3.600 segundos, ok? Tô jogando aqui na minha regra de 3. Eu quero descobrir em quanto tempo o ar vai conseguir trocar com o ambiente em 1.800 calorias. Se eu tenho aqui, então, 3.024.000 calorias, equivalente a 3.600 segundos, 1.800 calorias vai ser equivalente a X segundos, tá bom? Porque é o que eu quero encontrar. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Se é regra de 3, ó, eu vou cruzar. Então, eu vou ter aqui 3.024.000 X é igual a 3.600 vezes 1.800, tá bom? Vou colocar aqui 3.600 multiplicado aí por 1.800. Nesse caso aqui, 3.024.000 X é igual ao resultado da multiplicação de 3.600 por 1.800, que vai dar, então, 6.480.000. Ok, pessoal? O que eu vou fazer agora? X é igual a 6.480.000 dividido, ó, 3 milhões vai pra cá, então vai dividindo. Então, ó, X é igual a 6.480 dividido por 3.024.000. Tudo bem, pessoal? Nesse caso aí, então, ó, dividir aqui, X é igual a 2,14 segundos, tudo bem? Deixa eu grifar aqui pra gente ver o resultado melhor. Então, nesse caso aqui, um ar-condicionado que apresenta uma especificação de 12.000 BTU, ele pede para calcular quanto tempo que ele deveria ficar ligado para trocar com o ambiente 1.800 calorias. Esse mesmo ar-condicionado, então, para atingir 1.800 calorias, ele tem que ficar ligado, então, por apenas 2,14 segundos. E aí, ele consegue alcançar o objetivo dele. Tudo bem, pessoal? Então, galera, a gente encerra aí esse vídeo, né, com a resolução desses exercícios. Utilizem aí, né, esse mesmo passo a passo, esse mesmo tipo de raciocínio que eu fiz aqui, para vocês conseguirem resolver aí o da apostila de vocês, tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tenham, como eu sempre afirmo para vocês, vocês podem aí me mandar um e-mail para poder esclarecer as dúvidas de vocês, tudo bem, pessoal? Tchauzinho, galera, e bons estudos!